E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Rezef, esse aqui é o canal Diário de um Trader Real, onde eu mostro o meu dia a dia no mercado financeiro, as minhas leituras, o porquê eu entrei, o porquê eu não entrei e etc, né? Entre diversas outras coisas. E no dia de hoje não é diferente, vou mostrar duas operações que eu saí no 0 a 0, tá? Confesso para vocês que a ansiedade hoje fala um pouquinho mais alto e é bom trazer isso aqui para vocês porque eu não trago aqui só coisas que eu acerto, só coisas que eu vou bem, mas trago dias ruins, dias negativos também, sendo o máximo transparente. Ontem nós tivemos dois stops e tivemos um 0 a 0 e hoje nós tivemos dois 0 a 0, tá? E eu queria deixar aqui para vocês um que foi uma leitura correta do 0 a 0 e outro que foi mais ansiedade do que leitura, ok? Vamos lá então, vamos começar aqui pelo gráfico de 15 minutos. Aqui nós tínhamos um contexto, qual contexto que seria? Nós tínhamos aqui ontem, no dia de ontem, nós tínhamos aqui um micro canal de alta, né? O preço subindo. Nós tivemos aqui esse micro canal, ele teve rompido, né? Teve um gap aqui. E aqui eu marquei, pessoal, uma resistência muito importante, tá? Nessa zona aqui eu costumo marcar zonas, né? Isso aqui nós tivemos uma zona rompida, né? Que seria aqui já uma reversão de tendência. Então aqui, o que nós tínhamos no dia de ontem? Nós tivemos aqui, anteontem, né, na verdade, nós tivemos o preço caindo, né? Tivemos o preço dando uma lateralizada, ele rompeu nessa região aqui para baixo, ficou uma consolidação meio que com micro de tendência de alta. E aqui, pessoal, ele rompeu toda essa região, tanto essa micro tendência de alta, ele rompeu aqui, dando mais força no movimento, rompeu essa resistência, como vocês estão vendo, então foi tudo rompido, né? E aqui ele começou com um volume bem interessante. Deixa eu colocar o volume aqui, inserir indicador, volume financeiro, essa é uma nova janela. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aqui para vocês verem, né? Até que ele começou com um volume bem interessante, típico de abertura de canal, tá? E o preço foi, né, rompendo essa região. Quando eu percebi que ele rompeu aqui, o que eu fui? Fui para os 5 minutos, né? Que daí nós já procuramos as entradas. E aqui não foi muito diferente, pessoal, né? No mesmo contexto, o que eu aguardei? Eu entrei aqui no gráfico, né? Que geralmente, pessoal, o que acontece? A gente marca zonas, mas se a pressão do mercado está muito agressiva, ele dificilmente volta nessas zonas que a gente marca, né? Ele não busca essas zonas. Então, eu enxerguei o mercado aqui muito agressivo, né? Nos primeiros momentos. Deixa eu até abrir aqui o... Opa, peraí que deu uma bugada aqui no mouse. Deixa eu abrir aqui o ponto fix para a gente entender, entender melhor a questão aqui. Como vocês podem ver, ele fez um topo, depois fez um fundo, depois fez outro topo, né? Aqui, pessoal, eu poderia até ter cogitado e entrar exatamente nesse candle aqui, ó, tá? Esse candle aqui que vocês estão vendo, deixa eu apontar para ele direito aqui. Esse candle aqui. Deixa eu colocar o contador, que eu andei mexendo no meu gráfico. Dei uma desconfigurada. Contador de candles. Aí. Era para mim ter entrado no candle 7, tá, pessoal? O volume estava a favor e tudo mais. Só que eu estava um pouco sentimental em relação ao dia de ontem e o stop estava muito grande, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele estava dando 698 de stop. Então não estava um stop nada agradável, né? Tava dando acho que 150, alguma coisa assim, quer ver? De stop nós estávamos tendo aqui 698 pontos, nós estávamos com 139,60, R$ 140 de
stop. Então isso aqui já não estava legal, né? Por mais que a tendência estava boa, mas foge muito do gerenciamento de risco por operação, tá? Então aqui já não tava bacana. Então eu decidi através do gerenciamento de risco, né, e também um pouco sentimental pelo dia de ontem. Então juntou as duas coisas, juntou a disciplina do gerenciamento de risco e também a questão da ansiedade, né? Questão de um pouco sentimental do dia de ontem. Então eu fui cauteloso, eu preferi ficar de fora. E não deu outra. O mercado ele foi, subiu, fez uma correção, depois subiu de novo, rompendo a máxima do dia. Aí o que ele fez? Ele deu um recuo aqui, pessoal. E juntou duas coisas aqui. Juntou a mínima desse candle mais baixa do que os candles anteriores. Isso aqui a gente chama de Dave Landry. E juntamente nós tivemos esse candle aqui, que é o candle 13. Ele foi um martelo. E juntamente a mesma direção, nós tivemos aqui um volume crescente em relação ao candle anterior, tá? Então aqui nós tivemos um volume crescente. Isso aqui eu já cogitei a minha entrada, justamente na ruptura desse candle aqui, buscando um alvo. Foi duas vezes o meu risco, tá? Deixa eu colocar aqui. Foi duas vezes o meu risco, seria mais ou menos aqui nessa região, tá? Só que daí, pessoal, o que aconteceu? Eu vi esse candle aqui, o volume dele não colaborou, tá? O volume dele não colaborou desse candle aqui, ó. Eu falei o candle errado, tá? Foi esse candle aqui, deixa eu só conferir. Ah, tá, entendi. Agora eu lembrei. Aí vocês falam, nossa, mas o volume estava maior do que o volume anterior. Tá, mas a gente não mede só pelo volume, pessoal. Todo candle, ele conta uma história pra gente. Olha aqui o tamanho do corpo do candle. Olha o tamanho desse pavio e o tamanho desse pavio aqui, ó. É um candle de indecisão. Porém, como foi um candle comprador que ele veio até a região aqui da máxima dele, o que aconteceu? Quando esse volume ele subiu nessa intensidade, o que aconteceu? O volume veio, caiu e ficou até aqui. Quer dizer o quê? Que esse volume aqui era de pressão vendedora. Ah, Rezef, mas o candle é branco. O candle é um candle comprador. Tudo bem, ele abriu o comprador e fechou o comprador. Mas e o pavio? E o volume a favor do pavio vendedor? O que eu fiz? Eu já deixei meu stop, já subi, meu stop eu tirei daqui dessa mínima e subi ele até esse ponto que vocês estão vendo aqui. Então eu saí aqui com uns 20, 25 pontos apenas para poder pagar a taxa, né? Então isso aqui foi o meu 0 a 0 de hoje. Aí beleza, o mercado veio, caiu. E nesse candle aqui, pessoal, de novo, o mesmo padrão, só que aqui foi mais Dave Landry do que martelo, tá? Então aqui, ó, mínima desse candle mais baixa do que as dos dois candles prévios, tá? Os dois candles anteriores. E olha que bonito isso aqui, pessoal. Ó o volume aqui, tá? Ou eu confundi o volume? Ah, não, lembrei. Aqui não foi o volume não, tá? Eu confundi. É que essa operação aqui foi o que? 10 e pouco da manhã, agora já é meio-dia, né? Então a gente acaba esquecendo um pouco, né? Mas não foi por conta do volume, foi por conta do padrão e foi por conta da região aqui, tá? Agora eu lembrei, ele chegou perto da região. E também, pessoal, no outro gráfico aqui, o que a gente vê? A gente vê as médias móveis, tá? A gente vê uma região, a gente vê tanto uma linha de tendência de alta, né? Ele chegou na extremidade dessa linha de tendência de alta aqui, como vocês podem ver. Nós tínhamos a média de 21 períodos exponencial e tínhamos uma VWAP. E o preço ele fechou acima, né? Já sendo a nossa entrada exatamente aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Só que nessa operação aqui eu não entrei, como vocês estão vendo aqui. Acho que eu fiquei tanto na cabeça dessa operação aqui que eu acabei não entrando nela, tá, pessoal? Infelizmente eu acabei não assumindo ela. Eu acho que foi exatamente por conta do volume aqui, tá?
Então essa operação aqui eu não entrei por conta do volume, não senti firmeza nele. E além também de o stop ele não está legal. Novamente, olha aqui o tamanho do stop. 689 pontos, a mesma quantidade de stop, tá? Então aqui, enquanto eu vou falando para vocês, eu vou lembrando os motivos a qual eu não entrei na operação. E depois, aqui como vocês estão vendo, teve uma operação, e foi exatamente isso. O que o preço fez? O preço ele subiu, né? Subiu até aqui, e depois teve esse recuo, novamente dando um David Landry para a gente, a mínima abaixo dos dois candles prévios. Ah, mas essa mínima aqui está mais alta do que o outro candle, não tem problema. O gatilho é esse candle estar mais baixo do que os dois candles anteriores. E minha entrada foi exatamente aqui, né? Porém, como vocês podem ver, eu saí no 0 a 0, justamente porque o volume ele estava um pouquinho mais baixo do que o anterior. Então eu preferi sair no 0 a 0 porque não teve agressão de preço, tá, pessoal? Então, meu stop que estava aqui embaixo, eu trouxe ele aqui para o 0 a 0, saindo novamente com 30 pontos, se eu não me engano. Depois, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho uma outra entrada em cima dessa, que seria esse 1, 2, 3 de compra. Então eu cogitei novamente a entrada exatamente aqui nesse candle, tá? Então, como vocês podem ver, eu saí de novo no 0 a 0 aqui, ó. Justamente por conta do quê? Porque o preço já estava muito esticado, já estava longe das nossas médias, né? E aqui nós estávamos muito próximo do limite de cima, tá? Da nossa tendência de alta aqui do nosso canal. Então, resumidamente, a primeira operação do dia, motivo da não entrada seria o gerenciamento de risco e a ansiedade, o sentimento do mercado de ontem, dos dois stops de ontem. Então esse foi o motivo de eu não entrar nessa operação, tá? Segunda operação, que foi exatamente essa daqui, o motivo de saída foi o volume sendo a favor do pavio. Então foi uma operação que eu saí no 0 a 0. Segunda operação, o mesmo motivo da primeira, seria, além desse volume não estar muito a favor, juntamente com o gerenciamento de risco, então uma operação com um stop muito longo. As duas operações chegavam próximo dos 700 pontos de stop, então muito longo. Segunda operação, pessoal, o preço já estava muito esticado, né? E nós tivemos aqui um David Landry, né? Tivemos um David Landry com um volume um pouco menor. Esse candle aqui, 31, teve esse volume já um pouquinho maior, então a entrada foi exatamente nessa ruptura. Porém, o candle posterior ele não mostrou um volume agressivo, então eu saí no 0 a 0 porque eu não gostei, ainda mais próximo de um canal de alta. Depois a segunda entrada foi exatamente nesse 1, 2, 3 aqui de compra, porém o volume novamente não estava ao nosso favor, já mostrando nesse candle aqui que o preço não estava, já estava cansado, já estava em busca de uma correção. E olha aqui, pessoal, o preço não deu outra, ele está voltando, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se caso ficou alguma dúvida sobre a minha linha de raciocínio, vocês deixam nos comentários que eu vou estar esclarecendo melhor, tá bom? E se caso vocês conseguiram pegar todos esses pontos aqui hoje, deixem nos comentários aí também. Tá legal, pessoal? Eu espero vocês no próximo vídeo, talvez em breve. Eu queria que vocês deixassem aí se vocês gostariam que eu fizesse lives ao vivo, tá? Não lives muito compridas, mas pelo menos da abertura do mercado até umas 10h30, 11 horas por aí, tá? Eu operando ao vivo, eu deixando a minha leitura de mercado para vocês, tá bom? Não vai ser uma live de call, não vai ser uma live de pedir, mostrar para vocês onde tem que comprar, onde tem que vender, vai ser uma live de leitura de mercado. E provavelmente, muitas das vezes eu vou ficar fora do mercado. Então vai ser uma live de ensinamento tanto para mim quanto para vocês,
de emocional, gerenciamento de risco, leitura de mercado. Se surgir operação, a gente entra junto, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixem seu like se vocês gostaram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa eu interromper a gravação. Forte abraço!